Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à costura do nosso blazer. Hoje a gente vai fechar a manga e encaixar ela na peça. Vamos colocar a ombreira também no ombro para deixar o ombro bem armadinho. E também vou ensinar um truque para vocês de acabamento aí em relação ao encaixe da manga. Eu já fiz uma manga, olha só, eu fiz ela aqui para adiantar e também para confirmar o passo a passo, para conseguir explicar direitinho para vocês, tá? Ficou muito legal, ela tá com a ombreira encaixada. Como o manequim é bem menor do que a Lari, então não dá pra ver certinho o acabamento, assim, mas quando ela mandar uma foto pra gente vestido, é que vocês vão ver melhor como é que ficou, tá? Então agora eu vou fazer a outra manga para vocês acompanharem todo esse passo a passo. Olha só, para dar uma adiantada, né, no nosso trabalho, eu já emendei um dos lados da manga, tá vendo? Ela é em duas folhas, como eu mostrei para vocês lá no momento da prova da manga, né? Unir frente com frente e tudo mais. Eu já uni aqui uma das laterais, já passei para abrir a costura e agora eu vou passar o outro lado para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para abrir essa costura depois que ela estiver fechada, né? Já que ela fica circular e bem apertadinha. Então vamos lá, eu vou fechar essa manga aqui de linho primeiro, tá? Eu vou fechar ela inteira, de fora a fora. E essa parte da manga aqui do forro, na parte que tem essa curva aqui referente às costas, eu não vou fechar tudo. Eu preciso deixar um buraco nela para poder fazer o acabamento, para poder virar a manga depois, tá? Vocês vão entender melhor isso lá no momento da montagem. O que vocês precisam saber é que o forro das duas mangas, tá? Na parte aqui da curva das costas, o que eu vou fazer? Eu vou unir mais ou menos uns 10 centímetros aqui a parte de cima e uns 10 centímetros aqui na parte de baixo e vou deixar um buraco aqui no meio. Eu vou mostrar melhor para vocês isso ali na máquina. Olha só, pessoal, eu vou começar a unir a parte de linho, né, que já não tem segredo, então não preciso nem falar, né? Margem de costura combinada, retrocesso no início e no final. Vamos fazer essa costura em toda essa lateral. Muito bem, fizemos a manga no tecido de linho. E agora eu vou pegar aqui meu forro, também na parte da curva das costas aqui. E vou unir 10 centímetros no início e 10 centímetros no final, tá? Não precisa ser exatamente 10 centímetros, o que vocês precisam entender é que precisa ter um espaço aqui pra gente poder virar e fazer o acabamento depois, mas não necessariamente 10 centímetros. Eu não preciso dar retrocesso aqui porque eu vou vir com a costura e voltar depois pra ela ficar bem segura, pra não correr o risco de descosturar na hora que eu for fazer a vira. Deixo a minha agulha cravada, viro a minha peça e volto com a costura pelo mesmo lugar. Agora aqui vocês podem ir conferindo essa largura, tá? Podem ir juntando assim as laterais, pra ver se vai bater aqui em cima, tá? Deu certo aqui, bateu certinho. E aqui a mesma coisa, vou vir com a costura até um certo ponto, aí eu volto pra não precisar dar retrocesso. Muito bem, agora vamos ali na outra câmera. Muito bem, pessoal, as costuras estão prontas e agora chegou a hora de passar para abrir a costura. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de um objeto para colocar aqui dentro, né, para poder abrir essa costura, porque se eu passar desse jeito, eu vou vincar, vou acabar marcando o meu linho. Não é isso que eu quero. Existe um objeto, uma almofada especial que simula um braço, né, que é ótimo para esse tipo de costura, para esse tipo de passadoria, mas eu não tenho aqui, então o que eu faço? Eu tenho uma toalha aqui, ó, uma toalha simples que eu enrolei e agora eu vou passar ela aqui por dentro, ó. Dessa forma, encaixando bem encaixadinho e agora eu posso passar, como a toalha é adequada para passadoria, né, porque ela é de algodão, então eu posso passar sem medo de estragar a peça. Olha só, que legal. Posso reforçar essa daqui também. E pronto, ó, tenho a minha costura aberta aqui da forma que eu preciso. Do outro lado ela também vai estar bem vincada, ó. Olha só como é que fica, bem acabadinha, tá? E pro cetim eu não vou precisar da toalha, porque eu vou vincar a costura toda para um lado só, para facilitar na hora de fazer o acabamento final, que é a mão, os pontinhos à mão.
que a gente precisa para fechar esse forro. Então aqui da maneira mais simples possível a gente pode empurrar toda a costura para um único lado, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os cantos aqui das minhas duas peças como se tivesse uma costura e vou vincar. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque um molde curvo, né? Mas dá super certo. Prontinho, ó. O que importa é que tenha essa marcação aqui, tá? Prontinho, ó. Minha manga tá feita, já tá do avesso aqui, tá? Vou deixar ela assim por enquanto, porque agora a gente vai mexer com o blazer. É uma coisa importante também que eu preciso falar pra vocês. Olha só, existe uma técnica que a gente vai usar que é chamada de tapa-miséria, né? No termo popular, assim. Eu chamo de vista para acabamento, que a gente vai precisar ali pra esconder a costura aqui, ó. Pra poder ficar um acabamento legal aqui na manga, pra não ficar aparecendo as costuras, porque fica bem grosso aqui dentro, a gente usa essa técnica chamada tapa-miséria, ou vista para acabamento. E ela é feita a partir da cabeça da manga. Então olha o que eu fiz. Geralmente a gente usa feltro, né, que é mais grosso, ou até mesmo um pedaço de lã. Mas como eu queria usar alguma coisa que vocês tivessem em casa, que já vai facilitar bastante, eu usei o mesmo tecido, só que eu entretelei para ficar mais grossinho, tá? Então depois, na hora da costura, a gente vai usar isso aqui na cabeça da manga, tá bom? Então depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas eu quero que vocês saibam que vai ter assim uns 5 centímetros de largura, mais ou menos, e vai fazer o mesmo desenho da cabeça da manga aqui, porque a gente vai precisar embeber também, tá? Agora, o próximo passo é colocar a ombreira nesse blazer. Então, eu tenho aqui a ombreira que a Lariana me trouxe, uma ombreira M. Essa ombreira, ela pode ser comprada, como a Lari fez, ou pode ser feita em casa. Tem diversos tutoriais aí na internet. Quem sabe um dia eu também faço um tutorial para vocês entenderem melhor. Eu não gosto dessa ombreira tão grossa aqui, porque fica um acabamento muito grosseiro mesmo na costura de manga e ombro. Mas a gente não tem outra opção para hoje, então vamos usar essa daqui mesmo. O que eu vou fazer, ó? Tá aqui o meu blazer, né? A parte do forro e do tecido principal ainda estão separados aqui. Então eu vou tirar, vou abrir assim, tá vendo? E vou posicionar a minha ombreira aqui bem na linha da minha cava, tá vendo? Eu posso marcar o meio dessa ombreira. Eu posso marcar aqui o meio dessa ombreira só pra gente saber onde é, né? Posso fazer um pique aqui. Só que eu não vou colocar bem no meio aqui, eu vou colocar uns 2 centímetros mais pra frente, tá? Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui pra vocês, ó. Olha só, aqui tá a frente do meu blazer, né? A gola, a linha do ombro, aqui. E ainda tá separado, né? A parte principal do forro. Então eu abro aqui, ó, eu separo essas duas partes, tá vendo? Uso só a linha do ombro do forro pelo lado de dentro. E aqui, ó, eu marquei o centro da minha ombreira, tá? Só que eu não vou pôr bem aqui no centro. Eu vou pôr mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros pra frente. E bem encostadinho na minha linha de costura aqui, tá? Olha só, eu vou, com cuidado, eu vou alfinetar isso aqui pra não sair do lugar. Vou alfinetar desse lado. Vou posicionando aqui na minha costura e vou alfinetando. Vou alfinetar aqui atrás também, ó. Veja se tá bem certinho. Aqui. E vou alfinetar aqui também. Beleza? Até aí tá tranquilo, né? Agora, ó, eu preparei uma agulha com uma linha dupla, tá vendo? Eu coloquei uma linha dupla e fiz a volta dela. Vou dar um nozinho. E eu vou alinhavar aqui por essa parte e prender também aqui nessa parte de trás, tá? Para que ela não saia do lugar. Vocês podem encapar essa ombreira também. Eu não sobrou linho pra mim, por isso que eu não fiz. Não sobrou nenhum tipo de tecido, nem do forro e nem do linho, por isso que eu não encapei. Mas vocês podem encapar, tá? Então aqui, ó, eu vou prender ela aqui nesse forro, tá? Na parte final aqui. Ó, eu separo aqui meu tecido do forro e vou dar alguns pontos aqui pra segurar.
Prontinho. Agora eu posso tirar o alfinete que tava aqui por trás. E agora eu vou passar um alinhavo aqui nessa margem de costura, né? Como se fosse a margem de costura. Eu não preciso fazer nozinho, porque depois eu vou puxar essa linha, porque eu vou passar a costura aqui, tá? Então é bem simples mesmo. Não precisa nem passar a agulha até o final da almofada, né? Da ombreira. É só pra poder segurar no lugar mesmo, pra facilitar nosso trabalho. Olha só, vou deixar ali uma pontinha. E agora eu posso já passar uma costura na máquina aqui, né, pra segurar de vez esse tecido, não correr o risco dessa linha sair, ou eu posso continuar. Então, pra mostrar pra vocês, eu vou passar a costura aqui da forma que tá. Eu coloco no meu ponto maior da máquina e vou passar com um pezinho de calcador mesmo essa costura, depois eu vou passar com a margem de costura na hora de pregar a manga, tá? Olha só como a costura fica bem grossa, tá vendo? Agora eu posso tirar a minha linha, prontinho, e dar sequência aqui na colocação da minha manga. Olha só, pessoal, quando eu coloco o meu blazer em cima da mesa, olha como já tá bem estruturado aqui o ombro, tá vendo? Aqui pelo outro lado tá a ombreira. E agora eu vou colocar a manga. Como que eu vou fazer isso? Agora vocês precisam prestar bastante atenção, porque é bem chatinho, bem complicado de fazer. A primeira coisa que eu vou fazer nessas duas partes de manga é passar um alinhavo aqui, ó, na cabeça da manga para poder embeber essa manga. O que que é embeber a manga? É deixar ela com o encaixe perfeito para nossa cava. Geralmente, né, na grande maioria das vezes, a manga fica um pouco maior do que o buraco da cava justamente para isso. Porque quando se a gente encaixar essa manga do jeito que ela tá, ela fica inclinada assim. Então a gente dá uma embebidinha para dar uma quebradinha aqui e essa manga ter um caimento melhor, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem marcar onde vocês vão embeber a manga nas duas partes aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar um pique para saber onde começa e onde termina esse embebimento. Então eu peguei aqui todas as minhas partes, ó, e vou dar um pique com a tesoura em todas elas. Assim, pequenininho mesmo, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Pego um dos lados primeiro, no ponto máximo da minha máquina, margem de costura de pé de calcador. Eu vou dar um retrocesso no início e vou seguir com esse pontão até no outro pique que eu dei. Aqui eu não dou retrocesso, eu simplesmente deixo uma linha pra gente puxar e franzir. E vou fazer a mesma coisa agora nessa minha parte de linho aqui, tá? Muito bem, posso cortar o excesso de onde eu não vou puxar para eu não me confundir. E essa parte aqui, ó, eu pego essa linha e vou franzir a minha manga. Olha como é que vai ficando, tá vendo? A impressão que dá é que vai enrugar lá na hora, mas não vai, tá? É isso aqui que eu preciso fazer, ó, dar essa quebradinha aqui pra poder ficar essa curvinha bonita na minha manga, tá? Então o que que eu vou fazer? A hora que eu termino de puxar, eu puxo as duas linhas aqui pro mesmo lado e amarro uma na outra. E agora eu posso distribuir isso aqui da melhor forma, dessa forma. Agora eu vou fazer a mesma coisa no cetim e vou fazer a mesma coisa na minha vista pro meu acabamento. Prontinho, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai montar essas partes. E agora chegou a hora de eu encaixar essas mangas no blazer. Para isso, olha só o que eu vou fazer. Eu abro o meu blazer, deixo o meu forro aqui pra cima, né, o lado direito pra cima, e deixo a manga também da forma correta, com o direito virado pra cima. Eu vou marcar aqui o lugar certinho da minha cava, tá? Lá na hora do molde, eu falei pra vocês que a gente tinha que marcar certinho onde era o lugar da cava, então eu fiz um pique aqui na minha manga. Não dá pra ver agora porque já desfiou bastante, né? Mas o que importa é que vocês tenham esse centro aqui inferior da manga, que é o lugar certinho onde vai encaixar com a costura da cava, para poder encaixar aqui, ó. Então eu pego o lado direito da minha manga e encaixo aqui com o lado direito do meu blazer. Por dentro, assim, ó, eu vou alfinetar, cadê? Aqui.
Eu vou alfinetar, ó, por dentro da minha manga, dessa forma. Porque quando a gente vai costurar por dentro da manga. Quando a gente vai fazer essas costuras circulares, assim, é mais fácil a gente fazer por dentro do círculo, igual eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco na máquina. Então, vocês podem alfinetar todinha essa manga, começando de baixo pra cima, porque daí fica mais fácil encaixar o embebimento aqui na parte superior, onde já tá a minha ombreira, tá? Então vamos lá, eu vou alfinetar isso daqui. Vocês podem virar assim, ó, o blazer para ficar mais fácil e puxar o forro aqui pelo buraco, ó. Dou uma puxadinha aqui, deixando só a parte do forro para fora, para poder ir encaixando aqui a minha manga dentro do buraco da minha cava, tá? Então eu vou encaixando e alfinetando. Muito bem, agora que já tá tudo alfinetado, eu vou pra máquina, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, tá tudo alfinetado aqui ao redor e eu vou mostrar ali como é que a gente vai fazer essa costura circular, tá? Vamos lá. Olha só, daí fica assim, eu dou uma puxadinha no forro e ele fica assim, esse círculo. Eu vou começar pelo centro aqui da minha cava, tá? Ó, aqui na parte do blazer tem uma costura e na parte da manga tem duas costuras aqui. Então eu vou começar aqui por baixo, só que eu não preciso dar retrocesso, eu vou fazer todo o círculo e passar por cima aqui do começo para não precisar dar retrocesso, tá? Então vamos lá. Margem de costura de 1 centímetro como o planejado. Eu posso ir costurando e tirando os alfinetes. Posso colocar num ponto mais apertadinho para não soltar, porque eu tinha feito um ponto largo para segurar a ombreira, agora eu não preciso. Agora pode ser mais apertadinho. Ó, a gente vai rodando a peça, a gente vai auxiliando, rodando a peça assim, tá? Para ajudar com esse excesso aqui de blazer que é muito grande, para que não fique repuxado nem nada, tá? Olha só, quando eu chego aqui onde eu iniciei a costura, eu avanço com ela até uma certa parte, pode ser uns 2 centímetros, para não precisar dar retrocesso. Muito bem, pessoal, eu terminei de colocar a manga e olha só como é que ela fica. Fica certinho o encaixe aqui, com a parte embebida. Agora eu posso virar o meu blazer aqui. E por dentro ele também tá pronto. Olha só como é que fica, bem colocadinho, tá vendo? Aqui tá a abertura ainda. E agora chegou a hora de eu encaixar a manga do tecido principal, né? E é aqui que eu preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção, porque ela é um pouquinho complicada de fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, meu blazer tá virado aqui. Eu vou pegar a minha manga e já vou alfinetar aqui por dentro, ó, o meu tapa-miséria ou a minha vista para acabamento. E agora eu quero explicar para vocês o que é o tapa-miséria, para que ele serve, qual é o acabamento que ele dá. Ó, observem nessa manga aqui que já tá pronta, que quando a gente faz a manga, a costura, ela fica virada toda pro sentido da manga. Então, se eu não tiver um tapa-miséria aqui por dentro, vai ficar aparecendo essa margem de costura, porque fica bem grosso, são várias camadas de tecido, então costuma ficar bem grosso ali. Nesse tecido que eu fiz, que é um pouco mais fino, só com a entretela, não ficou tão armadinho, mas quando você coloca um feltro ou um pedaço de lã pura, né, aquela lã pesada de inverno, ele tende a ficar bem armadinho aqui, essa voltinha da manga, tá? Aqui o blazer ainda não tá passado, por isso que tá assim, não tá bem assentado a costura ainda, né? Mas a tendência é que, além de esconder o volume da costura, ainda a manga ela ganhe um caimento aqui na queda do braço. Então é para isso que serve. E para esconder essa costura, já que a costura vai ficar toda voltada para dentro, né? Ó, depois, quando a gente for fazer a costura ela vai virar assim. Então na manga fica assim, ó, tá vendo? Só que aí o que acontece? Tem o tapa-miséria aqui para poder esconder esse excesso da costura. Então é para isso que serve. E quanto mais grossinho e mais franzidinho ele tiver, mais volume ele dá pra manga. Manga bufante, essas mangas com acabamento, assim, né? Manga presunto, todas essas mangas que tem volume, é esse tipo de acabamento que a gente usa. Então a gente pode usar
tanto a própria ombreira, só que pro lado contrário, para dar um estofado, né, um volume maior, quanto também alguma coisa bem franzida para fazer esse acabamento, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha. Então aqui é só alfinetar agora e encaixar também o embebimento do tapa-miséria com o embebimento da minha manga. Como eu cortei na mesma linha, né, do meu molde, ó, eu risquei o meu molde, né? Eu tirei ele aqui no meu molde. Então ele tem a mesma curvatura da manga, tá? Então aqui é só encaixar mesmo, que vai dar certinho lá na hora da costura. Em relação ao lado, aqui, se vocês vão cortar do lado do linho ou do lado da entretela, não tem o menor problema, porque ele não vai aparecer em lugar nenhum. Ele é um acabamento invisível para a peça, tá? Agora, com o tapa-miséria pronto, é que a gente vai encaixar aqui no nosso blazer. Aqui, o que acontece? Existem duas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês que essa manga, ó, ela é presa, tá? Ela é presa aqui, ó. O forro do tecido principal não é solto, ele é preso numa costura, tá? Então não tem como virar o blazer ou como abrir igual um saco, assim, porque tem gente que faz tanto o forro quanto o tecido principal separados. Então o blazer ele fica como duas peças separadas, unidos apenas pelas bordas de gola, de barra, né? Eu não faço assim. Eu prendo, olha aqui, ó, um exemplo, sem o tapa-miséria, olha como é que fica o excesso aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, o tamanho da margem de costura, várias camadas. E aqui desse lado não fica, ó. Tá vendo? É esse o efeito que eu quero. Mas voltando aqui, ó. Eu tenho duas opções aqui. Uma é prender a manga no tecido principal e depois prender isso no forro, né? Fazer duas costuras separadas. Ou eu posso fazer todas essas costuras agora de uma vez só, que é o que eu vou fazer, que eu acho mais fácil do que ficar passando várias costuras. Porque se acontece alguma coisa e eu preciso desmanchar esse blazer, o processo fica muito mais complexo e danifica muito mais o tecido. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Tá alfinetado já por dentro o meu tapa-miséria, correto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, a minha costura central de cava, aqui na parte inferior da cava tem essa costura central, né, onde une frente e costas, e eu vou encontrar a mesma costura aqui no forro, tá? Então eu encontro aqui e eu vou alfinetar para marcar esse lugar. Então eu marco aqui, ok? Agora, com a minha manga direito com direito, eu vou encontrar as costuras da manga de dentro, porque já tá unida aqui no forro. Então, eu tenho aqui duas costuras e aqui duas costuras. Eu vou unir aqui através dessas costuras de manga. Então, eu vou unir aqui, sempre por dentro da manga para facilitar a costura. Eu já posso tirar esse daqui, porque eu já posicionei no lugar correto. E agora eu vou encontrar a outra costura da manga aqui também, tá? Dessa maneira. Assim eu vou garantir que o caimento da minha manga fique correto, porque como é o mesmo molde, como foi cortado da mesma maneira, a hora que eu paro em pé com essa manga, ela tem que estar alinhada, até para eu poder fechar o punho depois e encontrar as costuras no punho também. Então é muito, muito importante que a gente faça essa etapa com atenção, tá? Então aqui eu vou alfinetar bem certinho para poder costurar. E agora também eu vou ir rodando a minha manga assim, ó, pegando a parte de dentro também, tá vendo? Aqui eu posso alinhar a costura das costas, tanto do forro quanto do meu tecido principal, para eu encontrar o lugar correto. Posso ir fazendo essas marcações dos pontos principais. Vou alfinetar aqui, já já eu tiro, para poder seguir com a minha manga até ali em cima. Aqui começa o meu tapa-miséria, tá vendo? Então eu posso pegar esse alfinete e remover ele para colocar de volta aqui, pegando a parte de baixo. Ó, olha como vai ficar grosso, são várias camadas, tá vendo? E assim eu vou seguindo toda a parte da minha manga. Vou voltar aqui para esse lado e vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Só que o que acontece? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fechar. É para isso que eu deixei a abertura da manga. Então, eu vou só continuar aqui mais um pouquinho para facilitar.
Continuo aqui pro outro lado, ó. De preferência até o começo do outro tapa-miséria, aqui da outra ponta do tapa-miséria. Só para poder segurar no lugar esse início. Assim. Agora o que eu vou fazer, ó? Agora eu preciso de atenção aqui de vocês. Eu vou abrir o meu blazer, olha só. Vou colocar a minha mão aqui por dentro da minha manga, olha só. E vou puxar pelo meu buraco que eu deixei na minha manga, toda essa parte. Fica apertadinho mesmo, tá? Olha aqui, saindo toda a minha parte, tá vendo? Olha aqui. Fica assim mesmo, bem apertadinho. E agora eu posso continuar alfinetando as partes que eu preciso, desde onde eu parei, ó. Eu parei aqui no início do meu tapa-miséria, né? E agora eu vou continuar pegando todas as partes do blazer, da manga e as partes do forro aqui já com a minha ombreira, tá vendo? Sempre cuidando para alinhar todas as partes do tecido, ó. Tem que alinhar tudinho, uma com a outra. Dessa forma. Aqui onde tem a ombreira é muito difícil fazer o alfinete chegar até o outro lado. Então, você pode pegar só a ombreira que já dá certo também, tá? Aqui onde a costura é aberta, tem que cuidar para ela se manter aberta. Muito bem, tudo alfinetado, dá bastante trabalho, não vou mentir pra vocês, mas é perfeitamente possível, é só ter bastante paciência, bastante cuidado. Agora vamos ali pra máquina que eu vou passar a costura ao redor de todo esse círculo igual eu fiz no forro. Olha só, pessoal, nessa câmera aqui dá pra ver melhor a quantidade de camadas de tecido, ó, aqui até saiu, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado, porque como a manga tá embebida, é perigoso ficar aqui essas rugas. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de costurar, e tirando os alfinetes e ajeitando esses excessos, tá? Então assim, é um processo de muito cuidado, é pontinho por pontinho. Não adianta querer costurar rápido, tá bom? Porque senão não vai funcionar. Vamos começar novamente aqui pela parte inferior. Eu escolho qualquer ponto aqui embaixo para começar. Costura de 1 centímetro de margem. E posso começar sem retrocesso para poder dar a volta e parar no mesmo lugar. É até mais fácil nesse ponto, porque como tá mais grosseiro, fica o círculo certinho pra gente passar a costura. Só cuidado com os alfinetes para não quebrar a agulha, tá? Muito bem. Olha só, olha como fica grosso aqui. Antes da gente tirar qualquer excesso, a gente vai verificar se não enrugou em nenhuma parte, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar a manga pro lugar. Olha só. Tá vendo? E agora, vamos ali na outra câmera. Olha só, eu só puxei minha manga, voltei ela pro lugar. E na hora que eu desviro, ó, o que eu preciso ver é se não ficou nenhuma ruguinha aqui desse lado. E ficou uma ruguinha aqui, bem quase no centro, tá vendo? Isso daqui não é ruga, é só pra passar. Então eu vou ter que desmanchar bem nesse ponto a costura pra dar uma puxadinha no tecido pra desenrugar daqui, tá? Porque senão vai ficar feia essa preguinha aqui. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no meu forro de novo, só que eu vou entrar aqui na cabeça da manga, ó. Minha mão tá aqui dentro, tá vendo? Eu vou puxar aqui, ó. Porque é só aqui que eu preciso resolver. Bem na cabeça da manga aqui, eu vou descosturar o que eu acabei de fazer pra poder dar uma puxadinha no tecido, tá? Vamos lá, ó, pessoal. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês, ó. Desse lado aqui, que é o que importa, ficou uma ruguinha aqui, ó, bem pequenininha mesmo, tipo, é 1 milímetro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu viro do avesso, eu entro aqui pelo forro, na altura da cabeça da manga, porque eu tô vendo aqui que a minha costura tá aqui, e a ruguinha tava perto da minha costura. Então, bem aqui eu sei que eu preciso
abrir a costura, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Então, com o meu desmanchador aqui, eu vou abrir a costura daqui até mais ou menos aqui do outro lado. Vou tentar puxar essa linha. Essa linha maior aqui é do embebimento, ó. Então, eu não preciso mais dela. É a linha de baixo que tá mais apertadinha mesmo. Muito bem, ó, eu separei aqui só a parte da cabecinha da manga. Aqui tava a ruguinha, tá vendo? Vou ter que dar uma puxadinha na hora de costurar. Vamos lá. Não vou dar a volta toda de novo, vou começar daqui mesmo. Começa um pouco mais para baixo, para poder dar uma reforçada. Bem em cima da outra costura. Prontinho, não ficou mais nenhuma ruguinha. Aqui é a linha do embebimento, que eu posso tirar, não sei se dá pra ver aí na câmera. Mas essa linha aqui eu posso tirar depois na hora da limpeza, tá? Vamos ali na outra câmera agora. Prontinho, gente, olha só. Desvirei aqui, olha do outro lado como é que ficou. Corrigido já, aquela preguinha. Agora aqui é passar mesmo pra encaixar tudo. Tá bom? Tá enrugadinho assim, por causa do embebimento, mas depois quando a gente passa, ela tende a se assentar. E agora, pra gente finalizar, o que é que acontece? Olha só. Novamente aqui pelo meu buraco de acabamento, eu vou pôr a minha mão até no outro lado, aqui ó, e vou puxar tudo pra cá, dessa maneira. Vou colocar a manga por dentro, assim. E aqui a gente tem as duas costuras, né? Tanto do forro quanto da parte principal. E eu vou unir essas duas costuras, ó. Tenho duas costuras aqui e tenho duas costuras aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar, né? Esse aqui, como foi cortado da mesma forma, já está alinhado. Os blazers tradicionais, eles têm uma diferença de 2 centímetros entre forro e a parte principal ali, tanto na barra quanto aqui na manga, tá? Pra não ficar voltando. Mas eu quis ensinar uma coisa bem mais simples pra vocês, então aqui não tem diferença alguma, tem que estar do mesmo tamanho. Então o que acontece aqui, ó? Alinhada as costuras principais, o que eu vou fazer? Eu vou virar assim, ó, simular como se eu estivesse fazendo a barra já. Tá vendo? Vou dobrar assim, sem medida, sem nada. Só pra eu marcar aqui, costura com costura. Vou pôr assim, porque eu vou pôr a minha mão aqui e vou, por dentro, pegar essas costuras. Só pra eu não perder do lugar. Porque agora eu vou ter que alfinetar em circular de novo. Então, eu não posso perder do lugar isso daqui. Tá desfiando bastante aqui. Deixa eu cortar fora, só os fios. Então, eu vou alinhar aqui, ó, costura com costura, não sei se tá dando pra ver direito, mas eu peguei a costura do forro aqui com a costura do meu blazer, vou alfinetar, e eu vou encontrar outra costura também, ó. Fica um pouquinho chato de fazer, porque não tem como colocar o círculo um dentro do outro, tá? Ele vai ficar assim mesmo, em opostos, mas alinhando as costuras dá pra fazer certinho, ó. Olha aqui como é que tá. As duas bocas estão viradas pro mesmo lado, tá vendo? Então aqui eu vou pegar outra costura e vou alinhar com a outra costura do tecido principal também. Assim, direito com direito. E posso alfinetar aqui. E através desse início aqui é que eu vou fazer toda a minha costura. Vamos ali na outra máquina que eu vou mostrar de pertinho. Olha só como é que ficou. Tá vendo aqui, ó? As costuras alinhadas. Só que aqui, ó, como essa manga aqui tá dentro da outra manga, então as duas bocas vão ficar pro mesmo lado, aqui, tá vendo? Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Vai escolher uma das costuras para começar aqui. Vou tirar o meu alfinete e vou passar uma margem de 1 centímetro, que foi o planejado. E aqui, como eu sei que o molde está do mesmo tamanho, eu vou iniciar, dar toda a volta e parar aqui de novo, ó. E aqui eu vou juntando as partes dessa forma, juntando em 1 centímetro de margem de costura. Ó,
as duas outras costuras aqui se unindo novamente, tá? Direito com direito. Eu tiro o excesso aqui de baixo, cuidado para não costurar esses excessos. Muito bem, ó, tô chegando aqui no início da minha costura, então eu vou passar para cima para não precisar dar retrocesso. Prontinho, olha como é que fica, ó. Tá vendo? Esses excessos aqui não tem problema nenhum, tá? A gente pode usar o truque da vela, como eu falei pra vocês, ou então pode simplesmente ignorar porque vai ficar escondido. Agora o que que acontece? Presta atenção aqui. Eu vou virar aqui, ó, tá vendo que minha manga tá toda dentro da outra. Então eu pego aqui, ó, o meu tecido de forro e viro assim, ó. Prontinho. Agora é só passar aqui esse punho. Olha aqui nessa câmera maior como é que fica, ó. A minha abertura fica pro lado das costas do meu blazer e agora eu vou passar esse punho com bastante cuidado. Muito bem, agora eu vou virar o meu blazer do lado correto para que vocês possam ver o resultado. Olha só que legal, todas as costuras escondidas. Posso fazer a limpeza, tirar esses pelinhos. Olha aqui como é que fica as barras, ó. Tem que passar direito aqui, tá enrugadinho ainda. Mas olha só, a costura tanto do tecido principal quanto do forro ficou batendo. Agora eu vou passar, eu vou abrir assim, ó. E vou passar a minha manga vincando toda pro lado da manga. Olha só, todos os meus excessos vão ficar virados para a manga. Aqui na parte de cima a gente pode usar a almofadinha. Bom, pessoal, é isso. Nosso blazer tá aqui, tá quase pronto. As únicas coisas que ficam faltando, então, é fazer a costurinha à mão para fechar o acabamento da manga, que eu vou fazer isso no outro momento, e também colocar os botões aqui. A Lari não quer esses botões de verdade, ela não quer que o blazer feche de verdade, então eu não vou fazer caseado nem nada, até porque é uma peça de sobreposição para ser usada de forma mais despojada mesmo. Só que como eu falei para vocês lá no começo, ela ainda não me trouxe os botões. Então, eu só tô esperando ela vir buscar a peça dela pra gente vestir a peça mais uma vez, ver se realmente tá tudo certinho. Também por isso que eu não vou fechar as mangas agora, né? Vou esperar esse momento. E aí eu vou colocar os botões, marcar os botões direto no corpo dela, que ela vai me trazer aqui pra gente poder finalizar, tá? Então é isso, eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e absorvido o máximo dessa experiência. Também foi um grande desafio pra mim. E vocês sabem que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição nos grupos de interação, nos grupos de monitoria, tá bom? Então, meus sinceros agradecimentos por vocês terem percorrido esse caminho da modelagem comigo, mais um caminho da modelagem comigo, e a gente se vê no próximo desafio mirabolante. Vamos ver o que a gente vai inventar aí da próxima vez, tá? Um beijo e até a próxima!